Que alegria, honra e satisfação desse primeiro episódio aqui com vocês. Aqui, Vânia Temporini, Dragão Cristal Vermelho, Kim 181. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro encontro. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E eu quero começar aqui, falando com vocês nesse programa Planeta Escola. Quando eu trago esse nome Planeta Escola, eu não estou falando só de um projeto que hoje eu ancoro, mas para que a gente reflita que nós estamos num planeta, que é o planeta Terra, que é uma grande escola para as nossas almas, nossa casa temporária. Então, muitos de vocês acabaram me conhecendo aí, inclusive pelo próprio programa Paranormal, foi onde muitas coisas na minha vida mudaram, inclusive eu estar aqui com vocês hoje e todos os outros programas que também estão me dando a oportunidade de transmitir a mensagem contida por trás de toda o sincronário. Então tem uma grande confusão aí, inclusive com essa informação que durante também os episódios e todo esse projeto, que é um projeto para a Terra, inclusive, a nova ordem, a ordem cósmica 1320. E eu quero durante todos os programas, os próximos episódios, a gente ir conversando, de uma forma muito, muito tranquila, para que a gente possa construir juntos um raciocínio, vamos pensar assim, harmônico. E as peças que estavam faltando, quem sabe aqui, da minha forma de manifestar esse conhecimento, possa ajudar você e as pessoas que têm afinidade já com esse nome, Ascensão Planetária. Então a gente vai falar de tudo isso aqui. E eu quero fazer o primeiro experimento. Quando eu pergunto para vocês, quando eu falar para vocês, tempo é igual a, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O que vem na sua mente? A maioria talvez esteja já condicionado ao tempo igual a dinheiro. E eu vou trazer a primeira frase aqui para a gente poder refletir. Quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. A nossa mente, ela é 4D, quadridimensional. Não sei como vocês já se questionaram, sobre o nosso calendário, que também é uma longa história, e a gente vai também falar disso, porque calendário, o nome calendário vem de calendas, livro de pagamento de impostos. E talvez muitas das peças da história humana, porque a gente tem a história humana, a gente tem a história da Terra e a gente tem a história cósmica. Então, quando nós estamos trazendo esse conhecimento da lei do tempo, que é uma lei, ela é uma lei, tanto que diz lei, a gente vai perceber que nós violamos e nós não conhecemos a lei do espaço. O espaço é exatamente essa dimensão aqui que a gente habita, A gente habita a questão do espaço. Então, a gente vai ter tempo, mente, consciência e espaço. Entre o tempo e a mente existe a telepatia. Entre a mente e a consciência habita a nossa alma. Entre a consciência e o espaço forma-se a comunidade. E entre o espaço e o tempo surge o cosmos. E dentro desse quarteto
tempo, mente, consciência, espaço, existe um núcleo, uma consciência que abarca essas 4 características, que é aquilo que amarra as coisas. Como o tempo foi rotulado como dinheiro, nós nos desviamos da condição da biosfera, que é a esfera onde acontece a vida. E por termos desviado da biosfera, nós não respeitamos as leis do espaço dentro da biosfera. Não vai muito longe, a gente olha para a nossa natureza e a gente vê, né, o que aconteceu quando o tempo virou dinheiro. A gente começou a consumir todo tipo de recurso do planeta sem retornar. Então hoje nós temos o que nós chamamos dentro dos estudos, né, dos códigos matemáticos e de toda a ciência, história cósmica que permeia, a gente perdeu a questão de ciclar. Então, se a gente for perceber, nós somos seres cíclicos de natureza orgânica, porque nós estamos dentro da biosfera, e a biosfera ela comporta, né, inclusive as próprias leis da natureza. Então, a nossa fatura de consumo da biosfera, ela está no limiar, e esse limiar, né, da biosfera faz com que a gente perca inclusive a nossa conexão com a ordem planetária, e saindo da ordem planetária a gente também não consegue entender a lei do cosmos. Então parece que o cosmos está totalmente separado da biosfera, que é uma outra coisa, sendo que a biosfera, que é a esfera da vida, onde toda a vida acontece de forma cíclica, ela está totalmente ligada à ordem cósmica, que é naturalmente 13/20. Por isso que nós falamos, né, na conta matemática, tempo fatorado por energia igual a arte. Então nós perdemos a harmonia das nossas relações. E aí eu quero trazer uma reflexão que é como nós nos desconectamos da esfera da vida orgânica, que a gente tem a vida pré-orgânica, orgânica, pós-orgânica, e assim nós também vamos conversar em próximos episódios. A gente perdeu essa relação, né? Então a gente tem hoje, coletivamente, os nossos corpos estão adoecidos, porque a gente tem déficit de natureza. Então a nossa mente, que é 4D, que funciona com as leis do tempo e do espaço, para que a mente e a consciência possam estar juntas, formando um núcleo, né? Formando uma matriz divina ali, para que a gente possa manter a coerência, vamos pensar assim, né? Ter uma coerência ali de atuação. A gente não consegue olhar a vida mais a partir dessa ótica, que é uma ótica até simples. Existe uma simplicidade, mas não quer dizer que seja fácil voltar para este lugar. Eu vou dar um pequeno exemplo, um hábito, né? Quantos de nós aqui está, de alguma forma, tentando se libertar de alguns vícios, né? Seja de qualquer coisa, desde você parar de comer algo que você sabe que está te fazendo mal, mas parece que tem algo mais forte do que você, que mantém você repetindo ciclos, né? Dando loopings de repetição. Isso tem a ver com a forma como nós somos organizados socialmente, por isso que nós dizemos, né? Quem é dono do seu tempo é dono da sua mente, sendo que são as grandes organizações sociais que permeiam o nosso entorno. Então, se nós estamos organizados, ou seja, desorganizados, dentro de uma ordem que não é natural, o calendário gregoriano, ele regula, inclusive, os nossos ciclos culturais. Então, a gente acaba vivendo a forma como a gente organizou a vida é em cima da desordem. E isso provoca também na mente, entre a mente e a consciência, onde está a alma, tem uma desconexão. Parece que a mente é uma coisa, a consciência é outra, e a alma está perambulando aí por algum lugar.
E quem está viajando no tempo, no hipertempo e no hiperespaço é a Terra. Então, se a Terra é uma nave que viaja no hipertempo e no hiperespaço, né? A gente chama que ela está indo em direção a um vórtex branco, né? Os famosos, não é os buracos negros, mas esse buraco branco. Então, todos os corpos celestes estão viajando, né? Não está parado ali, eles estão viajando no hipertempo e no hiperespaço. Nós precisamos da nossa nave alma, que é uma questão de sobrevivência da alma, se conectar com a nave-mãe, que é a Terra. E se a gente está desconectado da natureza e da Terra, a gente perdeu a conexão, né? E o fio que orienta, inclusive, o ponto de saída, o ponto da nossa alma. E eu quero trazer depois também aqui, né, a natureza da queda, como é que a gente se desconectou. Então, a gente vem repetindo ciclos dentro do nosso campo morfogenético, ciclos de repetição infinita. A gente acaba, sem a gente perceber, dentro de um campo, né, que seria uma parede, vamos pensar assim, uma película que nos envolve coletivamente, se conectando com algumas consciências, e a gente muitas vezes acaba repetindo um programa. Então, esse programa artificial também artificializou a mente e também artificializou a vida. Eu quero ler um pequeno texto, né? O Dr. José Argüelles, que é o visionário, cientista visionário, que conseguiu perceber que existiam duas frequências acontecendo ao mesmo tempo, que nós chamamos de 1260, que é um tempo de 60 minutos, e na verdade a vida não acontece nesse tempo, né? Esse aqui é um tempo que a gente olha no relógio, a gente está olhando para o espaço. O que nós olhamos no relógio é espaço. Então a gente tem o relógio mecânico, ele é o espaço mecanizado e que chamaram de tempo. E o tempo que é percebido pela mente, ele funciona momento a momento. Então chega um pensamento, chegou um momento, chegou outro pensamento, chegou outro momento, e nós não somos aquilo que pensamos. E se nós estamos dentro de uma artificialidade, é como se a gente fosse, vamos pegar o nosso celular hoje, a gente deixa o nosso celular ali ligadinho num canto, e o celular, como uma máquina, está ouvindo e captando tudo que a gente está falando. As nossas verdades, as nossas mentiras. Então, o tempo artificial, ele também deixou a nossa vida nesse formato, né? Quando a gente quer definir uma forma, a gente sai do tempo natural e a gente não acredita que as coisas elas acontecem de uma forma muito espontânea, né? A vida não pensa para ser vida, a vida só acontece porque ela é vida na própria essência. Isso fez com que a gente não confiasse mais uns nos outros, que a gente se separasse, enfim, todas as moléstias sociais que a gente vem enfrentando, inclusive na questão de falta mesmo de amor próprio, né? Essa falta de amor próprio que também leva à falta de amor ao próximo, e essa falta de amor ao próximo também leva à falta de amor ao próprio planeta. Então a gente conhece um monte de história, mas a gente não conhece a gente não conhece a ecologia, a gente não conhece o planeta onde a gente habita, que é a nossa casa. Então, se a gente não conhece a nossa casa, como ela funciona, o que a gente sabe sobre a vida dessa casa? Qual é as leis dessa casa? Né? Como é que funcionam as leis da casa que eu estou habitando? Isso não é ensinado para a gente. A gente só chegou aqui, começou a repetir os ciclos históricos humanos e a gente não se conectou com a ecologia. E aí eu quero só fazer um parêntese aqui, né? Eu estive há pouco tempo na palestra do Satish Kumar, um indiano que lançou um livro chamado Amor Radical, que me movimentou profundamente. Ele diz o seguinte, né? Que economia, né? Ele foi convidado a dar muitas palestras sobre economia. Ele falou, como é que a gente pode falar de economia, né? Que é a administração dos recursos. Hoje a economia que existe é falando de dinheiro, do falso tempo, administrando um dinheiro que tudo que existe na nossa vida, se você olhar para o seu lápis, para o seu caderno, para a sua mesa, para o seu celular, tudo isso é terra. Então, como a gente deixou de fazer arte, ou seja, a gente não maneja os recursos da natureza de forma apropriada, a gente só vai extraindo.
e criando mais e mais e mais coisas. As nossas vidas estão entulhadas de coisas, totalmente desconectado da biosfera, não retorna, né? Então a gente está mais retirando do que retornando para a Terra. Vivemos numa bolha artificial, vivendo uma vida também artificializada, mal administrando um recurso que é para todos. Então isso tem o que a gente vê hoje, tanto da desigualdade, né, social, que a gente acha um absurdo, mas percebe que parece que a gente, como vive dentro de uma artificialidade, dificilmente a gente consegue retornar a isso. E aí essa confusão toda. E aí a mente humana, que é 4D, para poder realmente desdobrar a ciência e a matemática da quarta dimensão, porque a quarta dimensão é totalmente matemática. Elas são códigos, né, desdobrados para que a gente desenvolva aquilo que a gente tem inato, que é a telepatia. Então, o aparelho biológico humano hoje está preparado, né? Ele veio preparado, inclusive para contatos maiores, porque a nossa biologia, ela comporta, né, um órgão que é chamado hoje, que eu vou depois comentar isso com vocês, mas é só para guardar esse nome, perceptor holomental, que é como se fosse um chip, o nanochip noosférico, porque se a Terra ela é um corpo, ela também tem uma mente. Então eu sempre brinco, né? Será que somos nós que pensamos ou a Terra nos pensa? Porque se a gente estivesse num outro planeta, Marte, Júpiter, Saturno, a gente ia estar programado ou pré-programado para nos abrirmos àquela consciência e aquela consciência nutrir a nossa consciência para que a gente esteja naquele campo daquela consciência, porque a Terra ela é um corpo, ela também tem o tempo dela, né, que é o tempo da natureza, ela também tem o espaço, que é a própria biosfera, ela tem a mente dela e ela tem a consciência dela. Então, falar em transição planetária é também falar que todos os corpos, inclusive os corpos celestes, também permeiam dentro dos seus, entre aspas, tempo, espaço, mente e consciência, para que ela tenha um núcleo. Por isso que a gente chama de quinta força. A gente tem a força forte, a força fraca, a força gravitacional, a força G, e essas forças se combinam, que a gente também, nos outros episódios, a gente vai poder aprofundar um pouco melhor. Vocês também podem estar aí, né, perguntando, interagindo, para que a gente possa realmente também abrir, né, a história cósmica e a ciência cósmica dentro dessa visão a partir do cosmos, onde tempo e espaço organizados na nossa psique novamente, ou seja, a nossa mente voltando, saindo da mente 1, operando na mente 2, a gente possa realmente começar a encontrar soluções para que o humano que caminha na biosfera como parte integrante da biosfera possa retornar aos ciclos naturais do tempo. E eu vou ler esse texto breve, né, que o Dr. José Argüelles fez nas conferências que ele caminhou pelo mundo, né? Ele tem um material maravilhoso que chama Seminário Magos e Magas da Terra, projeto da Ponte Arco-Íris, que foi uma introdução, né, que foi feito em Picarquim, e também tem outros materiais dele que eu vou super indicar, né, para as pessoas que estão começando a namorar com essa informação, que é o Fator Maia, o Tempo e a Tecnosfera, Surfista de Zubuia, Sonda de Arcturus. Tem infinitos materiais dele, que muito bem elaborado, inclusive, né, porque ele tinha, né, no estudo dele, ele estudava a ciência da arte, então ele conseguiu perceber essas duas frequências em paralelo, que a gente, entre aspas, tem duas coisas rolando ao mesmo tempo, a frequência 320, que é a frequência simplesmente ela pré-existe já, é só a gente se conectar com ela, que não é essa terra fantasma que a gente vive 1260, né, totalmente à parte, né, com a sensação de que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, e a gente está vendo o que aconteceu aí, desde a história da queda, o que aconteceu quando a gente decidiu fazermos as coisas do nosso jeito. E eu vou finalizar, né, esse primeiro episódio aqui, lendo esse texto, que eu acho ele maravilhoso. Ele diz assim:
todo mundo compreenderá ao mesmo tempo que só existe um tempo para a Terra. Uma simultaneidade de dia e noite, uma sincronicidade contínua. Suas mentes começarão a transformar tudo o que foi estragado em obra de arte vivente. A Terra inteira convertida em uma obra mestra, rodeada por um arco-íris de polo a polo, uma única forma de pensamento feita visível. Como cidadãos da Terra, sentiremos uma presença galáctica, com a noosfera como painel de controle, um desenho do destino escrito em um plano divino, seguindo uma medida comum de tempo universal que nos unifica em uma única mente. Aceitaremos a chegada de visitantes procedentes de outros mundos. Receberemos qualquer conhecimento que chegue a nós, procedente dos anciões das estrelas que têm estado esperando nosso amadurecimento até chegar à noosfera, nos convertendo em uma nova hierarquia da civilização cósmica. Nada nos impedirá de seguir o caminho sem fim. Para além do terceiro milênio, lançaremos a forma vivente da Terra como uma obra de arte. Somente então estenderemos a nosfera até as maravilhosas vistas da mente cósmica, irradiando desde o centro dos nossos cérebros o novo órgão que vê o todo universal como um círculo que gira sem jamais parar. E ainda nunca mais nenhuma comunidade terá jamais a necessidade de abandonar a Terra, o nosso lar no cosmos. Este é um manifesto pela noosfera. Eu sou um com a Terra e eu somos uma somente. Dr. José Arguelles nasceu em 1939, fez a passagem dele em 2011, sincronicamente. Em 2012 existe o encerramento do ciclo, de um grande ciclo maia, que é o manifesto pela noosfera. Isso aqui é o material dele, que tem infinitas artigos, ele fez muitos artigos, deixou muito material aí para que a gente pudesse começar a compreender, essa mente de quinta dimensão, que é a mente da noosfera. Então, nós vamos pensar assim, a noosfera, ela está mais ou menos como se fosse, vamos pensar assim, um pouco antes do Sol nascer, Nós estamos num tempo, que esse não é o tempo que a gente conhece como tempo. Vamos pensar que isso são ciclos cósmicos. Então, existe uma previsão, dentro das profecias, que 2033, essa noosfera é como se a gente acordasse assim, o raio do sol. A gente ainda está vendo, ainda muito no escuro, essa mudança. A gente percebe nas nossas consciências que fala, nossa, parece que está abrindo alguma coisa, A gente vê muitas pessoas hoje falando, a gente precisa despertar a consciência, abrir a consciência. Por quê? Porque a gente está por um fio. Então, se a gente for falar em ciclos cósmicos, os maias tinham toda essa precisão dos grandes ciclos, Catum, Bactum, e também a gente vai falar um pouquinho como é que eles viam essa consciência, porque nós temos uma conexão, com as três Marias, Sírius, Órion, Sírius e as Pleiades. Então, existe um grande alinhamento estelar e esses ciclos, estão totalmente conectados ao centro do nosso planeta. Então, nós estamos falando também do centro. Então, todos os planetas, eles acabam atraindo para o seu núcleo luz e energia cósmica. Então, pensa que a gente tem um computador central na Terra, que no caso aqui no planeta seria a Grande Pirâmide do Egito. A Grande Pirâmide do Egito, ela é um biocomputador. Então, nós não temos capacidade, como se fosse o telefone da Terra. Ela é que capta, essa energia desse alinhamento estelar. Se vocês olharem as grandes pirâmides, elas têm esse alinhamento. Tem um material aqui que mostra, a pirâmide do Egito. Elas têm as câmeras delas profundas, que mostra o quanto esse alinhamento, porque até hoje as pessoas não têm essa consciência, mas a pirâmide do Egito ela foi construída de cima para baixo, e não a forma como, tanto que tem muitos mistérios aí, Como é que aconteceu, como é que apareceu essa pirâmide aqui,
Então a gente sabe que nós não somos daqui, que tem inteligências muito maiores fora da Terra, nos vigiando o tempo todo, né? Nós estamos dentro do planeta Terra, que é uma plataforma de experimento. A Terra é um planeta Ur, e por ser um planeta Ur, todos os corpos que habitam, né, um planeta Ur, como eu trouxe até o Manifesto da Noosfera, ele abarca essas consciências para que elas possam, inclusive, funcionarem ali como uma experiência galáctica, como se tivessem seres nos orientando aqui para que a gente pudesse ser teleguiado de alguma forma e experimentar, né, dentro do nosso corpo, que o nosso corpo ele é um corpo mamífero com uma consciência angélica. Então podem perceber, né, os nossos comportamentos e com a queda o que desceu foi a nossa consciência, a nossa mente, né, de operação aqui que deu uma caída. A gente já depois também vai poder falar sobre isso. E o nosso emocional, né, que é o que mantém a gente apegado, inclusive, a esse campo que nós manifestamos aqui nesse instante. Então, eu quero deixar aqui a minha contribuição para que nos próximos episódios a gente possa desdobrar alguns desses conhecimentos e falar para vocês que a gente está tendo a melhor oportunidade. Existe um grande portal para as nossas almas, um grande momento, apesar de tudo que a gente possa estar vendo externo, existe uma janela de oportunidade para que essa conexão seja feita e a gente comece a mudar a visão. Então eu convido vocês, a primeira coisa, a fazer a mudança do calendário gregoriano para o sincronário, né? Sincronizar. Então é onde eu vou sincronizar as lentes do tempo, a ordem cíclica, a ordem sincrônica, junto com os outros códigos, para que a gente possa remodular a nossa mente, que é quadridimensional, e a gente mudar, né, o nível, né, sair de uma caixinha, passar para uma caixa maior, que na verdade são cubos, né, cubo dentro de cubos. A gente tem um primeiro cubo que o poder dele é o 7, um segundo cubo que o poder dele é o 9, e um terceiro cubo que o poder é o 13, e assim por diante. Então que a gente possa conhecer através das lentes do tempo o poder do 7, o poder do 9, que é o que cria tudo, e depois o poder do 13, que é nosso trabalho coletivo, né? Somente através da coletividade nós podemos desenvolver o poder do 13. Então eu desejo para vocês que nós consigamos, né, um número de pessoas, uma massa crítica para a gente poder dar um salto quântico e atualizar o campo da Terra que está ultrapassado e obsoleto. Então assim falei com muito amor em Lakesh e até o próximo episódio.